Bom dia. Salmo 83. No Salmo 83 nós vamos ver o texto e o salmista vai trazendo para que Deus possa fazer justiça na terra, para que Deus possa perseguir os inimigos. E esse é o teor do Salmo 83. Eu quero ler para vocês. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fique inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o seu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, não haja mais memória do nome Israel. O texto vai continuando e vai trazendo toda essa narrativa e essas questões de um adversário ou um inimigo que tem que ser combatido. Quem que vai combater? Deus. Ok, mas eu quero que você entenda o seguinte: houve uma mudança do tempo em que esse salmo foi escrito para os dias de hoje. O salmo ele serve para nós como uma inspiração, mas dois detalhes eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, perceba que o salmista, em todo o livro de Salmos, sempre se refere a Deus como um Deus distante, aquele que está afastado de mim. É normal, porque isso fazia parte até do temor do povo, entender que eles não eram dignos da presença de Deus, e realmente nós não somos. Você se lembra lá no Velho Testamento, conta uma história que Deus vinha numa montanha e o povo não podia sequer se aproximar dessa montanha. Ainda que algum animal do povo se aproximasse dessa montanha, ele morreria. Por quê? Porque Deus estava aqui no alto dessa montanha. Moisés era o único com autorização para chegar e subir nessa montanha. E quando ele fez isso, ele recebeu ali as tábuas com os 10 mandamentos. Ou seja, havia um temor muito grande. Por isso, quando nós lemos a forma com a qual se fala de Deus nos Salmos, nós percebemos isso. E outra coisa comum nos Salmos que nós também percebemos, quando fala assim dos meus inimigos, dos meus adversários e por aí afora. Mas nós entendemos que o Novo Testamento muda essas duas características. Primeiro, aquele Deus distante, ele agora se fez carne, habitou entre nós. E em Cristo Jesus, Deus constituiu uma nova família, da qual Cristo, ele agora é o primogênito. A Bíblia diz que ele veio a essa terra como o Filho único de Deus, mas ele volta para o céu como o primogênito de uma geração. Que geração é essa? Somos nós, você e eu. Nós somos essa família que Deus vem constituir nessa terra. E agora nós entendemos então que aquele Deus distante e inacessível, nós podemos chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai, por isso quando Cristo vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. E isso foi um escândalo na época, chamar Deus de Pai e se colocar na condição de filho. Deus, ora, como é possível fazer isso com Deus? Mas foi o que Jesus veio trazer. E outra coisa que ele vem trazer para nós, os nossos inimigos não estão afastados de nós, muito pelo contrário, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos quando não cremos, quando não acreditamos nas promessas, quando não vivemos aquilo que Deus tem para cada um de nós viver. Todo e qualquer inimigo que apareça diante de nós, ele só vai encontrar espaço nas nossas vidas se nós permitirmos. Porque aquilo que o Evangelho vem trazer para nós é que nós já não temos mais um inimigo ou um adversário. Isso não existe, porque agora que eu tenho a palavra em mim, então eu tenho Deus habitando dentro de mim. E eu posso olhar para todas as pessoas, ainda que seja o meu inimigo ou adversário. E a Bíblia vai dizer que eu devo amá-lo. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Então a questão dos nossos inimigos não existem mais. Somos nós mesmos que ocupamos o lugar de fazer mal para nós, de sermos o nosso adversário. Por quê? Porque nós não vivemos as promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu preciso olhar para tudo aquilo que Deus tem e entender que eu irei prevalecer sobre mim mesmo. Então todas as vezes que eu penso assim, puxa, não é para mim, parece que deixa uma batalha na minha mente, eu vou vencer, porque eu vou me apegar às promessas do Senhor, para viver cada uma delas em intensidade sobre a face da terra. Nós não permitiremos mais esse entendimento, esse pensamento de que existe alguém lá fora e este alguém é o meu adversário, este alguém é o meu inimigo. Não, essa figura simplesmente não existe mais. Deus nos libertou para uma vida em liberdade, onde tudo é possível àquele que crê. E absolutamente ninguém é capaz de nos fazer parar, a não ser nós mesmos. É por isso que aqui, quando o Salmo 83 ele começa, até quase a metade, vem dizendo dos adversários e inimigos de Deus.
E aí aqui no verso 13 ele fala da seguinte forma: Deus meu, fizeste-o como folhas impelidas por um redemoinho. Perceba, os maiores inimigos são como folhas que um redemoinho leva. Como a palha ao léu do vento, como a palha que o vento está carregando. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim o Senhor os persegue. O que esse Salmo 83 ele vem nos trazer é que os inimigos das nossas almas muitas vezes se encontram dentro de nós mesmos. É por isso que eu preciso renovar a minha mente. É por isso que eu preciso deixar o Manassés. Lembra do Manassés? Deixar o passado no passado, porque às vezes eu continuo preso a coisas das quais Cristo já me libertou. O meu maior inimigo, muitas vezes, sou eu mesmo. Sou eu que trago os piores pensamentos sobre mim mesmo. Sou eu que trago os piores pensamentos sobre aquilo que eu sou capaz de fazer nessa terra. Quando os céus inteiros estão aguardando que nós possamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós viver nessa terra. Que possamos entender que aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós foi trazer o Pai para habitar dentro de cada um de nós. E, de uma só vez, Ele eliminou todo e qualquer adversário inimigo que nós tenhamos à nossa volta e nos deu a condição de vencer em todas as áreas. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, podemos fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.